Olha o comentário desse protestante, eu faço questão de deixar o arroba, já que ele publicamente fez esse tipo de comentário, né? Consegue mostrar na Bíblia que todos os primeiros cristãos veneravam Maria? Parece que os apóstolos para Maria, nem mencionada ela é. Eu recebi essa mensagem de um de nossos seguidores. Vou até tirar da tela porque nós não merecemos tal ofensa. E muito mais a mãe de Jesus. E eu recebi essa mensagem de um seguidor dizendo, olha, bloqueie essa pessoa da página. Minha gente, nós não precisamos bloquear esse tipo de pessoa. Cada comentário desse mostra que o nosso apostolado tem sentido em defender a Igreja Católica desses ataques absurdos. Então aqui mais um vídeo, nós vamos provar então para esse protestante Maria, né, como sendo uma pessoa importante, digna de veneração na Sagrada Escritura e no início do cristianismo. Isso é importante, sobretudo para neófitos, para pessoas que estão se aproximando da fé católica de coração sincero. Sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você neste canal. Evangelize conosco, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer desse vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante para que nós possamos conhecer a sua opinião, tá bom? Considere conhecer o nosso aplicativo JVM Apps, onde você pode ali utilizar a Bíblia trilingue, latim, português e grego. Você pode acessar o nosso aplicativo do Catecismo para fazer as suas pesquisas. Você pode também utilizar o nosso aplicativo de livros católicos e tantas outras ferramentas para pesquisar e estudar a fé católica. A liturgia diária, para acompanhar as leituras na Santa Missa. Nós temos também o aplicativo interessantíssimo, que muitas pessoas estão gostando, que é a Patrística, né? E que nós vamos utilizar nesse vídeo aqui para refutar o protestante, obviamente, além da Bíblia. Temos também o aplicativo de respostas e perguntas católicas, né? No caso, o inverso, perguntas e respostas católicas, para que você possa estudar o catolicismo, tá bom? Conheça o nosso aplicativo. E se você gosta de rezar, inclusive a Quaresma de São Miguel, nós temos o aplicativo de novenas e quaresmas, onde você pode rezar por meio deles. Deus seja louvado por essa iniciativa. Conheça o nosso aplicativo e estude dentro das nossas plataformas. Vamos lá então. Depois da vinheta vamos responder com muita clareza aí as questões que o protestante. O primeiro ponto é dizer que tanto na Sagrada Escritura como na Patrística nós vamos ter de forma bem clara pelo menos o respeito que nós devemos ter para com a Virgem Maria. Muito mais do que os apóstolos, a Bíblia fala de Maria. Então, a argumentação, a objeção que o protestante coloca aqui é ridícula. Ele tenta tirar a importância de Maria dizendo que os apóstolos não citam Maria, sendo que a Bíblia cita Maria. Peraí, a Bíblia não é a autoridade suprema? A Bíblia é a autoridade suprema! Então nós vamos aqui, com toda a paciência do mundo, sobretudo para neófitos ou pessoas que estão de coração sincero se aproximando do catolicismo, para que essas pessoas possam entender, sim, a importância de Maria. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é na Bíblia, né? Em Lucas capítulo 1, vamos ao texto. Nós temos no nosso aplicativo a Bíblia Trilingue e é interessante que nós utilizemos para mostrar, sobretudo no original, né? Quando nós pegamos a Septuaginta. Então, vamos lá a partir do versículo 28 para ver se a questão do protestante se sustenta. Você deve estar pensando aí, nossa, mas isso é muito básico, diácono. Pode ser para você que já acompanha o nosso canal há algum tempo, mas para algumas pessoas, talvez não. Me parece que não, né? Porque é tão claro aqui o texto. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe, Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? Aqui o termo grego, que é haritomene, que vocês já sabem de cor. E aqui toda a história belíssima, onde o anjo vai dizer, por exemplo, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Né? Ele vai falar do plano de Deus para ela. Então, olha o que a Bíblia está falando sobre essa mulher que foi escolhida, né? Ela conceberia e concebeu no seu ventre o Emanuel, o Deus conosco, né? A Bíblia enaltece esse chamado de Maria, dizendo que o filho dela seria grande, e foi grande, o nosso Salvador. Né?
E seguindo, Maria mostra a sua humildade, né? Como não reconhecer isso? Como se fará isso, pois não conheço o homem? O Espírito Santo descerá sobre ti, responde o anjo. E ela vai responder no versículo 37, né? 38 no caso. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra, né? E só isso aqui já serviria para que nós pudéssemos enaltecer Maria, né? E mostrar que ela é, sim, importantíssima para o plano de salvação. Só que os versículos a seguir, eles provam ainda mais isso, né? Vai falar que Maria se levantou e foi às pressas a uma montanha na cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação, né, o menino saltou no ventre de Isabel, que era João Batista, o precursor, né, e ela ficou cheia do Espírito Santo. Eu pergunto, como uma mulher que porta o próprio Deus no ventre e que ao saudar as pessoas ficam cheias do Espírito Santo. Olha aqui o que Isabel, diferente do protestante, vai dizer sobre Maria, né? Nós vamos ficar com quem? Com o protestante raivoso aí ou com a Bíblia, né? E exclamou em alta voz, ou seja, Isabel, bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Repetindo ali a profecia do anjo, dizendo, olha, é perfeito, é santíssimo o fruto do seu ventre. Né? E de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Enquanto o protestante diz que Maria é uma mulher qualquer, que os apóstolos mal falavam sobre ela, olha o que a Bíblia diz. Né? E eu queria mostrar para vocês o momento em que Maria diz algo sobre ela, né? Pois eis que de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Não apenas as gerações futuras, mas todas as gerações. Não apenas a geração daquele momento, mas todas as gerações. Então, no tempo de Jesus, aquela geração chamava Maria de bendita. Os apóstolos vão chamar sim Maria de bendita, e isso não precisa estar registrado na Sagrada Escritura, visto que a própria Sagrada Escritura diz isso. Eu não entendo como as pessoas não usam o cognitivo nessa hora. A Bíblia é a autoridade suprema e fala das virtudes de Maria, mas o protestante agora quer atribuir aos apóstolos o fato de que eles não falaram sobre Maria, mas a Bíblia está falando. E ainda mais, a patrística, quando nós vamos para a patrística. Então, dentro da JVM Apps, e se você quiser conhecer, o link está na descrição, faça a sua inscrição no nosso aplicativo. Nós temos a área da patrística, né, o aplicativo da patrística. E quando nós vamos aqui, ó, em Ambrósio de Milão, tá bom? Sobre as virgens, livro 2, capítulo 2.15. Olha que interessante isso aqui, minha gente, que Santo Ambrósio de Milão vai dizer o que é Maria para os primeiros cristãos. Bom, o protestante diz que ela não é nada, mas vamos ver aqui. Esta é a semelhança da virgindade, pois Maria foi tal que seu exemplo por si só é uma lição para todos. E aqui eu fico com Santo Ambrósio ou com o protestante sabichão? Outra questão, vamos ver aqui a comparação que o próprio Santo Irineu de Lyon faz, citando Maria e Eva, no Contra as Heresias, no livro 3, capítulo 22, no parágrafo 4. Assim também Maria, tendo um homem prometido em casamento e sendo, no entanto, virgem, ao prestar obediência, tornou-se a causa da salvação, tanto para si, quanto para toda a raça humana. Né? Isso aqui é muito interessante. E no final, ele vai dizer o seguinte, olha, e assim também foi que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, pois o que a Virgem Eva havia atado firmemente pela incredulidade, a Virgem Maria libertou pela fé. Então, os pais da igreja, a Bíblia enaltece Maria e toda a história do cristianismo, mas o protestante ali simplesmente prefere afirmar que os apóstolos, aquilo por Nossa Senhora, né? São palavras que não dá nem para utilizar no vídeo, infelizmente, para mostrar a sujeira desse pessoal, né? De alguns deles nós não podemos generalizar. Eu queria que você deixasse aqui o seu sincero comentário, né?
E embora eu tenha divulgado o arroba do sujeito aí, ele não merece nem a nossa resposta. Deixa ele lá comentando, isso vai mostrando a postura de alguns protestantes, quero deixar isso aqui bem claro, porque nós sabemos que não é a postura de todos, mas nós precisamos mostrar a postura desses para que toda essa incoerência, essa maldade seja mostrada e que isso abone a necessidade das nossas respostas aqui, porque elas são necessárias. Eu quero pedir a sua interação com esse vídeo, curta, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Mais um protestante refutado aqui. Mostramos o início do cristianismo, né? Mostramos ali, por exemplo, Santo Irineu de Leão, que está ligado como um discípulo direto de São Policarpo, que foi um discípulo direto de São João, e ali é o início do cristianismo. E nós vamos ver que no início do cristianismo eles não tinham essa visão equivocada, eles não se atreviam a utilizar palavras de baixo calão, como o protestante aí, contra aquela que é a mãe de Deus. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Benedictio Dei Onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pega eles, Nossa Senhora.